Lucas 14, 25 a 30. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Amém? Essa palavra chamou muito a atenção sobre, claro, o cálculo, né, da despesa, o cálculo de ser discípulo do Senhor, que ele começa falando aqui, tantas coisas que para ser discípulo tem que ser deixado de lado. Mas muito interessante o verso 29, é sobre isso que eu vou tentar trazer uma palavra para vocês. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos que a virem zombem deles. De uma maneira geral, nós estamos lançando alicerces. Todos nós aqui. Os líderes de uma maneira mais profunda, mais madura. Os discípulos nas células estão lançando os alicerces. Os que estão vindo, sendo convidados, sendo atraídos pelas células, pelas casas de paz, estão de alguma forma lançando alicerces, né? Nós estamos falando de Jesus, estamos declarando Corbélia do Senhor, estamos abrindo nossas portas, nós estamos lançando alicerces do reino de Deus. É o fundamento. De uma maneira ou de outra, nós estamos lançando alicerces. Dessa grande toda, essa edificação, estamos edificando o reino. E começou com o alicerce. Quando você e eu nos decidimos que o Senhor Jesus era o Senhor das nossas vidas, e resolvemos mudar nossa vida, deixar Ele que nos transformasse, e decidimos falar dele a outras pessoas, nós estamos lançando alicerce. Você está lançando alicerce na tua casa, nos teus familiares, na cela, onde você trabalha, onde você vive. Está lançando alicerce. Mas, o que eu quero falar hoje é esse versículo 19. Para não suceder que depois de eu e você termos lançado o alicerce, não a possamos concluir. Não possamos concluir a obra do Senhor, a obra para que fomos chamados a fazer. Eu gostaria que vocês pudessem me acompanhar nesse estudo. Volta um pouquinho ali, nós vamos passear um pouco pela Bíblia hoje. Lucas mesmo, Lucas 12, 37 a 38. 37 a 38, depois o versículo 41 e 42. Lucas 12, 37 a 38 e 41 42. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira. Bem-aventurados serão eles, se assim os achar. E o 41, 42. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes essa parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Quem é, pois? Quem Deus confiou, como diz a gente estava, né, sobre essa palavra, fazendo a marcha do amor, quem Deus confiou para dar-lhes vós mesmos de comer? Eu e você. Então, essa palavra aqui, de achar que ele pode vir na segunda, terceira vigília, é para mim, é para você, porque ele nos constituiu para atrairmos outras pessoas. Então, o 43 ainda fala assim: bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Daí, comecei a estudar e me chamou bem a atenção que falou ali no versículo 38, quer ele venha na segunda vigília e na terceira vigília. Fiquei meditando e pesquisei. No Antigo Testamento, a primeira vigília, o princípio das vigílias, era do pôr do sol até as 10 da noite. Eram as primeiras vigílias.
Está lá em Lamentações 2:19, não precisa abrir. A vigília média, que é a segunda vigília, entre as 10 horas da noite e as 2 da manhã. Está em Juízes 7:19. E a vigília da manhã, das 2 horas até o nascer do sol. Essa nós vamos ler, que depois nós vamos voltar aqui. Está lá em Êxodo 14, 24 a 27. Êxodo 14, 24 a 27. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as 25, né? 27, vamos ler 27. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Então foi na vigília da manhã que o Senhor concluiu a obra. Em versos anteriores, ali pode ver que o povo caminhou a noite, o vento soprou sobre o mar, abrindo o mar durante a noite toda. Então, teve a vigília média. Esses dias atrás, eu assumi um compromisso, tinha uns espaços ali na torre, de orar 1 da manhã. Pior horário. Meu Deus, como é difícil. Não sei vocês, que talvez os jovens, como meu filho, dormem tarde, mas eu durmo cedo. Então, 1 da manhã, eu estava no profundo do sono. Eu queria acordar, mas meu cérebro se recusava. Eu saía do quarto para a sala, mas eu não conseguia ler. Sabe o que é? Não conseguir ler, não conseguia entender, não conseguia. Eu confesso que várias vezes que eu batia no celular e não acordava. Eu ia para a sala, mas eu dormia em cima da Bíblia. Pior horário, a vigília média. Por que eu estou falando isso? Volta lá no começo, lá da edificação, nós lançamos as alicerces. É como se fosse a primeira vigília. Nós estamos aquele fogo, aquele conhecimento do Senhor, aquele despertar, aquela experiência do Espírito Santo é a primeira vigília. É o começo, é o alicerce, todo mundo cheio. Mas a vigília média é onde nós estamos agora. É aquele 1 da manhã difícil, das 10 às 2 da manhã. É isso que o Senhor está falando hoje para mim e para você. Nós tivemos um grande mover esses dias, que foi a marcha do amor. Teve o batismo, que maravilha, primeira vigília, aquele fogo. Mas hoje o Senhor está dizendo uma palavra para nós. Ficai atentos na vigília média. O povo lá no Êxodo abriu o mar, fantástico, mas ele teve que caminhar a noite inteira sobre o mar. E só no romper da manhã que Deus realmente concluiu a obra dele, foi revelado o poder com o afogamento dos egípcios. Então, é sobre isso mesmo, gente, que nós temos que estar muito atentos a essa vigília, vigília média, esse tempo, gente, não descuideis. O pastor mesmo falou que agora que nós temos que continuar orando, agora nós temos que continuar buscando forças. Deus tem muito mais, mas nós não podemos descuidar desse tempo. Agora nós temos que estar despertos. Ai, foi cansativo, que maravilha, agora eu vou relaxar. Não, agora a gente tem que perseverar mais ainda. Nós estamos caminhando no mar aberto. O vento está soprando, mas os egípcios continuam atrás de nós. Eles ainda estão tentando nos alcançar. Nós temos que estar atentos. Quero pedir para vocês que abrem 1 Timóteo 4, 14, 16. 1 Timóteo 4, 14, 16. Não te faças negligentes para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas ser diligente para o teu progresso. A todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo, da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Gente, Paulo estava falando com Timóteo, o jovem, que ele adorava. Mas se vocês voltarem 2 páginas ali para trás, no Timóteo 1, Timóteo 1 e 2, fala assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo,
verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha como ele saúda Timóteo. No começo, né, com toda a honraria, verdadeiro filho na fé, estava vibrante, talvez na primeira vigília, o primeiro fogo, lançando alicerce. Mas aqui ele fala, não negligencies. Por que ele está corrigindo? Porque está havendo negligência. Não negligencie. O Timóteo está na vigília médica, meio cochilando, meio cansado, não, agora vou dormir, já orei. E fala assim, ó, o dom que foi concedido mediante profecia. Todos nós fomos chamados, gente, a trabalhar para o Senhor. Todos nós. O ID de Deus é para todos, de alguma maneira. Como líder de célula, como líder de casa de paz, como discípulo de célula, como jovem, lá onde você trabalha, onde você estuda, onde você vive. Todos nós recebemos um dom. Não podemos negligenciar esse dom. Medita nessas coisas, medita e seja diligente. Diligente é esperto, é rapidinho, não perder tempo, é atento, é diligente. Fazer as coisas com diligência, não com leseira, se der, vamos lá. Diligência. Para o teu progresso, para o teu alicerce, para a tua toa crescer. Para o teu reino crescer. O reino de Deus crescer através de você. E todo seja manifesto. As pessoas precisam ver em nós essa diligência. Precisam ver em nós essa prontidão em servir o Senhor. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Amados, no tempo da vigília média, temos que cuidar de nós mesmos. Cuidar do nosso coração, do nosso agir e da doutrina. Nós fazemos aquilo que nós pregamos. Quem batizou agora recentemente, eu li aquela aliança e fiquei pensando. Não me lembro de ter lido quando eu batizei, mas glória a Deus, eu aceito e continuo. Assina embaixo, vou fazer, estou fazendo, estou buscando. Mas olha, você tem perseverar na doutrina que você abraçou, na doutrina metodista? A primeira doutrina é Jesus, nosso único Senhor e Salvador. Então, persevera, cuida, continua nesses deveres, o teu dever de orar. Aquela torre de oração lá, tem vários espaços em branco. Será mesmo que ninguém tem, nem for meia hora para vir aqui? A igreja fica fechada. Eu lembro um tempo que algumas pessoas falaram, eu gostaria tanto de ter a igreja aberta para poder ir, mas não está aberto. Agora está aberto. Fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Como está lá em Lucas. Olha, feliz aquele servo que Jesus, quando voltar, encontrar servindo, alimentando seus conservos. Seus conservos são nossos ouvintes. Dá-lhes vós mesmos de comer. E ele vai voltar, ele vai cobrar. Quem Deus colocou na tua vida para você dar de comer, para você alimentar? Quem Deus colocou? Quem Deus colocou na minha vida? Olha que a vigília média está pegando. Eu estou cansada, é muita coisa, hoje não dá. Cuidado para quando você não conseguir construir tua torre no teu alicerce lançado e depois as pessoas virem a zombar de você. E o pior, quando você chegar no céu, Deus falar, não te conheço. Não te conheço. Amados, eu falo tanta coisa. Hoje, foi falar até no canto, eu até agradeci a Deus, o Nabuco abriu o culto falando, do fogo, teve o canto do fogo. Esse fogo tem que arder em nós. Esse fogo da primeira vigília, da primeira experiência, do primeiro amor, da marcha do amor, do batismo, esse fogo tem que arder em nós sempre. Quero que vocês abram lá em Levítico 6, 12 e 13. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. No Antigo Testamento, tinha o sacerdote que fazia isso, mas nós não precisamos mais disso. Jesus é o nosso sumo sacerdote, ele já fez isso. Então eu pergunto, como diz ali, o fogo sempre arderá, porque o sacerdote colocava o quê? Lenha nele cada manhã. Mas agora não tem mais sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote. Então, quem tem que pôr lenha cada manhã no fogo do nosso coração? Nós mesmos.
Esse fogo não pode se apagar. E olha, continua ali falando. E sobre ele porá em ordem o holocausto. Coloque em ordem tua vida. Como diz ali, coloque em ordem. Você quer oferecer a Deus um sacrifício de louvor? Coloque em ordem primeiro o teu coração para colocar em sacrifício, para ser agradável ao Senhor. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amados, esse fogo é o Espírito Santo. Eu estou visitando uma pessoa que está começando, né? Ela falou, quem é o Espírito Santo? Que falam tanto. O Espírito Santo é o doador desse fogo. Sabe? É esse fogo que vai queimar o teu coração, o meu e o teu. Mas a gente tem que buscar, tem que pedir todos os dias. A gente não pode se acomodar, se aquietar, achar que está bom. Deus tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para fazer através das nossas vidas. Eu tenho certeza disso. E que maravilha que Ele mande mais e mais e mais pessoas para nós cuidarmos. Mas nós temos que estar cheios desse fogo, cheios desse Espírito Santo. Não esmoreçam. Quando você se sentir cansado, lembra disso. Não, eu não posso esmorecer. Porque se eu esmorecer, perderá a minha alma e daqueles meus ouvintes. Se perderá a nossa alma. Amém? E mais uma dica que eu quero passar para vocês, está no Salmo 51, 10 a 13. Salmo 51, 10 a 13. Esse salmo, tenho certeza, pelo menos eu nos meus tempos antigos, eu lia bastante. Eu lia. Mas hoje ele falou bem diferente ao meu coração. Salmo 51, 10 a 13. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntarioso. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Amém? Gente, olha como ele fala ali antes. Coração puro. Não me retire o Santo Espírito. É o Santo Espírito que move, que age, que faz. Por si mesmo a gente consegue nada, só que ele não habita no coração. Tudo começa no coração. A alegria da salvação. Como você pode falar do Jesus Salvador se você não crê nisso? Vamos parar de olhar para as coisas terrenas, olhar para o nosso alvo, que é Cristo, olhar para a promessa, que é a vida eterna. Nós temos que olhar para as outras pessoas, olharem para o nosso alvo. Para onde que eu estou olhando? O meu ouvinte, o meu servo vai olhar também. Para onde que eu estou olhando? Para a vida eterna? Para a salvação? Onde estão fitos os meus olhos? Ele vai olhar também. Sustenta-me com o espírito voluntário. Perceba, primeiro o coração puro, busca do Espírito Santo, olhos na salvação e espírito voluntário. Que eu não desfaleça na vigília média, que eu não desfaleça quando vi as tribulações, os ataques, que eu não desfaleça quando vi as críticas, que eu não desfaleça espírito voluntário. Não, eu vou mais um pouco, eu estou cansado, mas eu vou de novo. Eu vou atrás daquela ovelhinha, eu vou atrás daquele jovem, daquela jovem, daquele casal com problemas, vou atrás de novo. Eu vou orar mais, vou levantar 1 da manhã se preciso for, vou colocar palito no olho, mas vou ficar acordada. Entendeu? Espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Amém, amados? Essa é a palavra que eu quero deixar para vocês. Que verdadeiramente, como diz lá em Lucas, que quando você tiver edificado a tua obra, ninguém venha zombar de você, mas ao contrário, honrar e glorificar a Deus. Amém? Tem eu lembrei agora, não liga, tá? Se vocês acharem aí, eu marquei, né, porque é difícil, Esdras 7, eu quero fechar com essa palavra, que, 1 Samuel, Reis, daí Crônicas, Esdras 7,
9 e 10. Esdras 7, 9, não sei se é Esdras ou Esdras. Então, tá, Esdras. Esdras 7, 9 a 10. Pois no primeiro dia... Desculpa, acharam? Pois no primeiro dia do primeiro mês, partiu da Babilônia, no primeiro dia do 5º mês, chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízes. A boa mão do Senhor estará conosco. Amém?